Olá, seres de luz! Sejam bem-vindos ao canal O Ser em Sintonia. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre um assunto que é muito importante, mas muitas pessoas não se dão conta dele. Vocês já tiveram a experiência de sentir algum sintoma, de sentir um mal-estar, se sentir mal, ir ao médico, fazer todos os exames e não ser descoberto nada? E isso tem uma razão. E esse sintoma, nós podemos dizer que é um sintoma amigo, porque ele está alertando para algo que ainda não se manifestou no corpo. Às vezes a pessoa fica até um pouco decepcionada. Eu fui ao médico, o médico disse que eu não tenho nada, mas eu estou sentindo. Como eu não tenho nada? E agora nós vamos entender a razão disso tudo. E entender também por que nós chamamos de sintoma amigo. Quem avisa, amigo é. Então o sintoma, ele está ali apenas para lhe avisar que algo entrou em desequilíbrio. E se nós nos alertarmos para isso, ouvirmos esse amigo sintoma e mudarmos de atitude, esse desequilíbrio ele não vai mais adiante. Vamos entender por quê. O adoecimento, como é conhecido na sociedade, ele tem fases. Então, o adoecimento ele possui 6 fases. A primeira delas é o acúmulo. Imaginem se nós estamos em uma casa e nós não tiramos o lixo diariamente. O que acontece? O lixo vai acumulando. Da mesma forma é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele está o tempo todo recebendo informações, recebendo alimentos, recebendo pensamentos, sensações, emoções. Todo pensamento, ele gera uma emoção que deságua no corpo. Então, se nós temos pensamentos negativos, se nós temos emoções como ansiedade, raiva, tristeza, todas essas informações, elas vão se acumulando no corpo. Se nós não tirarmos o lixo diariamente, todos esses desequilíbrios eles vão se acumulando no corpo. Por isso que a primeira fase, ela se chama acumulação, acúmulo. Se, embora o corpo físico já tenha dado um sinal, nossa, hoje foi um dia difícil, eu cheguei em casa cansada, as pernas pesadas, o estômago queimando. Se nós não atentarmos para esses pequenos sinais, mal-estares que surgem, nós vamos passar para a segunda fase, que é a fase do agravamento. Se nós não tiramos o lixo todos os dias, o que acontece? Vai agravando a situação. O lixo vai apodrecendo, o mau cheiro vai começando a se espalhar pela nossa casa. Assim acontece com o nosso corpo. Se nós não promovemos uma limpeza, uma desintoxicação diária, uma autoaplicação de reiki, por exemplo, o reikiano ele tem uma ferramenta nas mãos. Então ele pode, ao primeiro sinal de desequilíbrio, ele vai lá, faz um equilíbrio de chakras, faz uma aplicação completa de reiki. E aí ele pode ir fazendo essa desintoxicação diariamente. O reikiano ele consegue tirar o lixo tóxico das emoções diariamente, se ele quiser. Então, se mantivermos a mesma postura de desequilíbrio, os mesmos pensamentos negativos, as mesmas sensações, emoções negativas, aquilo que antes era só um acúmulo, ele vai se agravar. E aí o corpo, como nosso amigo, não é? Ele vai mandar um mensageiro que são aquelas sensações de mal-estar, de queimação, de peso no corpo. Ele vai mandar esse mensageiro para avisar que nós estamos
causando desequilíbrio. Estamos dificultando a manutenção da nossa saúde. Esse mensageiro, ele vem falando mais alto, porque o primeiro não surtiu efeito. Ele não conseguiu levar a mensagem a ponto de nós entendermos. Então, o que vai acontecer na fase de agravamento? O mal-estar, ele vai se intensificar. A queimação vai aumentar, nós podemos ter sensações de tontura, náuseas, problemas digestórios, cansaço, tudo num grau mais ativo, para que nós possamos finalmente entender. Mas, se mesmo assim nós continuarmos com o nosso processo de desequilíbrio, com aquelas tendências de agressividade, de raiva, de tristeza, de depressão, de ansiedade, o nosso corpo ele vai passar da segunda fase para a terceira fase. Na terceira fase, aquilo que estava agravando, ele vai se disseminar, que é o que acontece com o lixo. A gente vai acumulando lixo, o que acontece? Ele vai se disseminando. No corpo a mesma coisa. Importante dizer que primeira fase, segunda fase, terceira fase, nós não temos ainda a manifestação do adoecimento, nós temos recados do corpo. Ainda na terceira fase de disseminação, a pessoa pode sentir desconforto, sentir mal-estar, ainda vai ao médico e não consegue descobrir, porque ainda está numa fase mais sutil. O corpo está alertando, avisando, mas ainda não há o que ser descoberto pelos meios convencionais. Se mesmo assim os sintomas se agravaram, os sintomas se intensificaram, se mesmo assim eu mantiver a minha postura de desequilíbrio, eu vou passar para a quarta fase. Na quarta fase, nós vamos passar para um aspecto do nosso corpo, do nosso sistema, que é de localização. O que é esse aspecto, essa fase da localização? Aquilo que foi acumulado, que foi agravado, que foi disseminado, ele vai tender a se alojar em uma parte do nosso sistema que a gente chama de uma parte mais suscetível ao adoecimento. Então, nesta fase, nesta quarta fase de localização, a pessoa faz um exame de sangue e aí já dá uma alteração. Isso já alerta o médico para começar a investigar, porque o desequilíbrio ele já está se localizando. Mas, se mesmo assim a pessoa não alertar para a causa, para aquilo que causou toda essa sequência de sintomas, essa sequência de desconforto, e se mesmo assim a pessoa mantiver essa trajetória de desequilíbrio, ela vai passar para a quinta fase do adoecimento. Na fase do adoecimento, aí sim, você recebe um diagnóstico. Por quê? Porque na quinta fase do adoecimento, nós estamos diante de uma manifestação. O corpo, ele foi feito, ele foi programado para manter saúde, para manter equilíbrio. Mas chega um momento que ele não consegue dar conta de tanto acúmulo, de tanta disseminação, de tanta persistência no desequilíbrio. E aí ele manifesta o adoecimento. Vejam quanta estrada percorrida para se chegar a um adoecimento, não é verdade? Mas, se mesmo assim, com todos esses avisos, com todas essas placas no caminho, com toda essa amorosidade do corpo de nos avisar que nós estávamos tendo atitudes adoecedoras, se
Se mesmo assim nós não mudarmos de atitude, o corpo ele vai passar para a sexta fase. Essa sexta fase é a fase da complicação. Aí complica, né? Porque até a quinta, o corpo ele ainda tem energia para se autocurar. Então, a cada fase, o corpo ele ainda tem reserva. Na quinta fase, já é uma situação mais grave. Por quê? Na quinta fase, o corpo ele necessita de mais energia para fazer esse trabalho de autocura, de autoequilíbrio. Nessa quinta fase, um trabalho energético, ele ainda pode dar conta. Porque, por exemplo, o reiki. O que é o reiki? O reiki é uma energia do universo que é captada pelo reikiano e passada para o seu cliente. Então, se o sistema ele já está muito desgastado, de tanto tentar manter o equilíbrio e o seu dono, né, a pessoa que está vestindo este corpo inteligente, ela não lida bem com a sua saúde, nem com seus pensamentos e com as suas emoções, então vai desgastando a energia, as reservas do corpo. Na quinta fase, você precisa ter muita energia para que o corpo ele possa se autocurar sozinho. Mas na sexta fase, quando você já passou um tempo enorme de desequilíbrio, ele precisa de muita ajuda. Um trabalho energético, nós dizemos que ele é complementar, integrativo. Por quê? Nunca nós vamos dispensar a atividade médica. O médico, ele faz a parte dele. Os exames médicos, eles vão trazer diagnóstico, existe um tratamento convencional. O tratamento energético, ele é coadjuvante. Nunca um terapeuta energético, ele vai aconselhar ao seu cliente a dispensar um tratamento ou uma avaliação médica. Pelo contrário, uma avaliação médica, inclusive, vai poder dizer o quanto esse corpo, esse sistema inteligente, ele está evoluindo no tratamento. Então, a sexta fase é chamada de complicação, porque o nosso corpo, ele é um ser extremamente inteligente. Existe uma energia que mantém a saúde, que mantém o bem-estar. Mas é importante que nós saibamos cuidar bem desse corpo. Não cuidamos bem do nosso carro? Levamos para revisão, fazemos manutenção, lavamos, aspiramos, né? Porque não temos a mesma atenção com o nosso corpo físico, não é? Então, nós vamos a partir de hoje ficar mais atentos aos sinais, aos avisos que o nosso corpo físico manda para nós. Chegou o final do dia, está cansado? Procura entender como foi o seu dia, quais foram as emoções que surgiram ao longo do dia, quais foram os pensamentos que eu nutri durante o dia. E ao final, olha, faz um equilíbrio, né? Se você é reikiano, pratica, faz o autoequilíbrio dos chakras, mantendo um nível alto de energia, né? Faz uma aplicação completa de reiki, faz uma reconstrução de chakras, utiliza todo o conhecimento que você adquiriu a seu favor. E a partir de hoje, que nós possamos estar mais atentos ao sinal amoroso do nosso corpo. Vamos andar juntos com ele, como amigos que devemos ser. Um abraço muito grande. Espero que esse vídeo possa ter ajudado
a muitas pessoas. Compartilhem, curtam, apertem o sininho, se inscrevam. Quem ainda não é inscrito, se inscrevam em nosso canal para que nós possamos divulgar mais e mais os nossos vídeos. A nossa intenção é poder compartilhar todo esse conhecimento com mais e mais pessoas, para que, enfim, nós possamos estar vivendo aquilo para o qual nós fomos programados. Paz, tranquilidade, saúde, amor. Namastê!